Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo aqui no meu canal. Gente, ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Para você que tá aí nesse caminho de despertar da consciência, sabe, que achou agora o professor Hélio Couto, viu todos os vídeos dele e tá querendo expandir sua consciência, eu me senti na obrigação de vir aqui falar para vocês a minha experiência com a ferramenta, tá? Por quê? Porque se eu tivesse ouvido um vídeo desse lá no início, eu acho que eu teria sofrido muito menos. Gente, para quem não sabe, a ferramenta da ressonância, o professor Hélio Couto criou, e com essa ferramenta, sabe, você assiste todos os caminhos da palestra dele e tal. Você sabe por que você tem que assistir todos os caminhos da palestra, ler o livro dele antes de fazer a ressonância? É exatamente sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo. Porque muitas vezes a gente tá ali, sabe, naquele... Eu preciso pra ontem, eu quero fazer a ressonância. Não, eu não vou assistir os 130 e passa vídeo que tem. Eu não vou ler o livro, mas eu quero a ressonância. Não faça isso. Eu comecei a ressonância em 2017 e eu tava nessa sede, querendo fazer de todos os modos, sabe? Mas não queria aquele processo. Então, estudei pouco, bem rápido e queria ressonância. A ressonância quase me matou. Verdade. Não, mas não foi a ressonância. Calma que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Eu amo compartilhar aqui com vocês todo esse caminho de despertar da consciência. Para quem não sabe, eu trabalho com isso. Eu sou uma terapeuta quântica, trabalho como coach, ajudando as pessoas a despertarem o seu poder interior. Então, vamos lá. Quando você pede a ressonância, é fundamental que você também estude, porque conhecimento é poder, gente. Conforme você vai despertando sua consciência, vai vendo um vídeo do Hélio Couto, vai vendo um vídeo aqui, vai vendo um vídeo ali, vai praticando as coisas, você vai entendendo e vai expandindo, aumentando a sua consciência, o seu conhecimento. Isso é fundamental para o processo, porque senão, por exemplo, você sabia que o arquétipo da águia é maravilhoso? Ele é fundamental, assim, é um dos melhores arquétipos que tem. Se você trabalha para você mesmo, se você... Fê, eu quero colocar na minha casa. Você coloca o arquétipo da águia na sua casa se você tá num relacionamento bom, porque não adianta só você pegar um vídeo, olha, eu vi que o arquétipo da águia é muito bom, vou usar. Só que, se você estiver trabalhando... É fato, gente. No começo, vocês acreditam? Eu ainda tinha ido numa palestra do professor Hélio Couto e eu tinha sido mandada embora, tudo tava indignada. E aí, na palestra, ele falou exatamente isso, de uma cliente dele que tinha sido mandada embora porque lá na empresa, o chefe tinha visto o arquétipo da águia ali na mesa dela. Não pode, porque o arquétipo da águia, ele é para você que é empreendedor tudo. Se você usar ele ali na sua tela de fundo e você trabalha numa empresa com um monte de gente, passa um gerente, é tudo inconscientemente, porque quer dizer que você é mais do que qualquer um ali dentro. Inconscientemente, ele passa, te desliga da empresa. Fato. Outro fato do arquétipo da águia. Se você tá casada, só que seu casamento tá lá meio assim, vocês brigam, tá? Ou não estão em sintonia, ou ele tá desempregado em casa, ou você... Se você colocar o arquétipo da águia ali e ficar ressoando naquela vibração, é separação na certa. Então, é um arquétipo bom, maravilhoso, mas você tem que ter esse conhecimento. A ressonância é boa? É. Ela muda vidas? Muda, mas você tem que ter o conhecimento. Por que que a ressonância no início quase me matou? Como eu disse pra vocês, o arquétipo da águia é bom? Quero o arquétipo da águia. Lá na ressonância, quero o arquétipo da águia. Mandei, eu nunca tinha feito ressonância. Essa foi a primeira lá em 2017, 2018, quando eu comecei. Aí, qual outro arquétipo que é bom? Vamos lá, quero o arquétipo da Cleópatra, eu quero o arquétipo de um visionário, do empreendedor. Você vai lá escrevendo tudo. Só que em que momento da sua vida que você tá? Quais são o lado bom e o pós? Como eu dei um exemplo perfeito do arquétipo da águia para vocês. É bom, é maravilhoso, mas em que momento da sua vida você tá? Então, suponhamos que você pede a frequência do professor, só que nesse momento, você tá trabalhando numa empresa, mas você tem o sonho de alçar voo,
de ser empreendedor e tudo mais. Você pediu aquele arquétipo vai entrar em você. Porque tudo, gente, é vibração, tudo é energia, são frequências. Então, é tudo frequência, isso que você pede na ressonância do professor Hélio Couto. E ela entra em frequência no nosso campo, através de tubos neurais. Só que quando eu não tô de acordo com aquela frequência que eu pedi, eu entro em choque. Por exemplo, eu pedi o arquétipo da águia, mas eu tô trabalhando numa empresa e me mandam embora. Entende? Ou então eu pedi o arquétipo da águia, mas eu tô assim, numa procrastinação horrível. Eu não tô conseguindo sair dessa procrastinação. Vai entrar aquela frequência da ressonância que vai te deixar louco. No início da ressonância, eu fiquei de cama. Eu fiquei um mês em depressão profunda. E eu queria ressonância logo para sair daquela situação que eu já tava numa situação muito horrível. Eu tinha acabado de me separar, tava com 2 filhos pequenos, tinha tentado suicídio. Então, a minha vibração tava aqui embaixo. E eu vi a ressonância, falei, não, é a salvação da minha vida. Pedi essas frequências. Gente do céu, eu caí de cama, eu vomitava, nada tava bom, dava dor de cabeça, dava tudo. Aí, mandei um e-mail pro professor Hélio Couto e eu tinha sorte que na época eu morava em Santo André, ele tinha ali como encontrar ele no Mahatma. E consegui conversar com ele e ele me explicou. Foi ali que eu comecei a ter essa consciência. Então, se você pediu a ressonância, Fê, eu vou começar a minha agora, tô animada, o que eu peço? Gente, primeiramente, estude de verdade. Vai lá, vê o vídeo. Eu acho que eu já assisti o caminho da palestra do professor Hélio Couto até hoje, de 2017, sem brincadeira, umas 4 vezes, inteiro. Sempre que eu posso, eu volto lá. Por quê? Porque no início você não vai entender muita coisa. No início é confuso, mas depois que você acabou, passou um tempo, tá pedindo as frequências, volta lá, faz tudo de novo os vídeos. Por quê? Porque aí a sua cabeça já aumentou a sua consciência. Você tem mais clareza do que tá falando. Volta lá de novo, aumentou. Você começa a entender. Então esse exemplo do arquétipo da águia que eu dei pra vocês é pra tudo, gente. Às vezes a gente tá usando o arquétipo errado, o arquétipo certo, mas no momento errado. Então, eu sofri muito. Aí, quando eu conversei com ele, eu falei, olha, eu acho que pra mim não deu certo, porque eu tô muito pior do que eu tava antes. Sabe, eu já tinha superado o suicídio, eu já tava saindo do buraco, mas agora com a ressonância, eu quero que para pra eu descer. E aí, ele me explicou tudo isso que eu tô explicando pra vocês. Que a ressonância são frequências que vai entrar. Só que como que ela entra? Imagina um cano aqui, tá? Um cano te ligando com vibrações mais elevadas. Só que esse cano tá entupido. Tá entupido, porque eu não sei nada sobre arquétipo, eu não sei nada sobre... Eu não estudo, eu tô fechada aqui só no problema, só na carne. Eu tenho que ter conhecimento do mundo espiritual, eu tenho que ter conhecimento de quem eu sou, sabe? Por isso que é bom ir vendo vídeo, estudando, expandindo a sua consciência. Porque aí fica muito mais fácil, aí não tem resistência. Porque quando a ressonância entra e tem resistência ali dentro, mamma mia. Aí foi por isso que eu sofri tanto. Aí eu mudei a ressonância, né? Porque ela é de 3 em 3 meses. Com um mês ele não mudou essa frequência que eu passei muito mal, de verdade. Assim, eu não conseguia nem sair da cama. Eu até parei de fazer no finalzinho, porque ele não mudou. Aí a próxima nós mudamos. Aí o que eu fiz? Com todo esse conhecimento que eu já tinha, eu pedi, por exemplo, eu queria o arquétipo do amor. Aí eu pedi a frequência do Amit Goswami. Por quê? O professor Hélio Couto falava muito dele. Nessa época eu já comecei a estudar. Então eu fui para um retiro, me formei em ativista quântica com o Amit Goswami. Gente, eu falo às vezes uma palavrinha italiana, porque eu moro na Itália, então atende cliente aqui, atende cliente lá. Então uma puxadinha dá. Mas terapeuta quântica. Aí, o que aconteceu? Eu pedi a ressonância do Amit Goswami, porque você pode. Eu pedi, por exemplo, um escritor que eu amo, que é o Neville Goddard. Aí, o que acontece, gente? Quando você pede essa frequência, igual eu pedi do Neville Goddard, antes eu li os livros do Neville Goddard e eu ficava, nossa, mas eu gosto, mas não bate, porque ele tem um olhar quântico para a Bíblia, né? Então, ele fala da Bíblia e explica como seria quanticamente aquilo para sua vida. E no começo eu não entendia, eu falava, não, ele tá blasfemando, porque ele tá falando então que
que a Bíblia tá falando de nós e tal, uma mente pequena. Quando eu pedi a ressonância dele, foi assim, ó, puf! Eu comecei a ler os livros dele e fazer os downloads. É muito rápido, porque aí você entende aquilo que você está estudando. Então, o que eu recomendo se você está na sua primeira onda, está estudando para pedir as frequências, não vai lá já no top. Começa, por exemplo, queria estudar sobre Neville Goddard, sobre física quântica, pedi a ressonância do Neville Goddard. Comecei a ler os livros dele com muito mais clareza. Eu queria estudar sobre a Bíblia, que depois eu fiz faculdade de teologia. Então, eu queria estudar sobre a Bíblia. Pedi a ressonância. Pedi a ressonância do professor, do Amit Goswami. Tive a oportunidade depois de ficar um mês lá com ele no retiro. E aí, eu pedi do Amor Incondicional do Amit Goswami. Gente, funciona. Essa segunda ressonância, quando o professor Hélio trocou, eu continuei estudando muito, porque a primeira quase me matou, mas a minha mente na primeira era totalmente fechada, gente. De arquétipo, eu sabia, a águia é bom, isso é bom, só poucas coisas. E foi aí, eu falo para todo mundo, hoje eu tenho mais de 26 formações na área, sou coach, escrevi um livro, criei um curso, tô sempre estudando, mas a ressonância foi fundamental. Ela foi a primeira ferramenta e funciona e ajuda. É o que eu falei, depende do momento que você tá. Para você não passar mal e já desistir dela, o que você vai fazer? Vai com frequências assim. Por exemplo, outro exemplo. Eu queria aprender italiano, porque era o meu sonho morar na Itália, que eu moro hoje. E era muito difícil a língua para mim. Tipo, parecia grego, porque naquela época lá eu não sabia italiano, mas eu queria aprender italiano. Então eu falei, eu quero a frequência de aprender italiano. Eu quero a frequência de Amor Incondicional do Amit Goswami. E quando eu fiquei no retiro com ele, eu via ele assim, gente, do nada ali. Ele ficava lá, acabava o café da manhã, olhando para aquela paisagem verde, era num lugar lindo assim, contemplando. Eu aprendi com o Amit Goswami a contemplar, sabe, entrar na frequência de amor, amor de Deus, do universo por tudo. E ele contemplava. Aí eu fui falar com ele e ele estava falando sobre a contemplação, porque muitas vezes a gente tá ali, sabe, forçando para meditar, para se conectar. Não precisa ser assim. Muitas vezes o Amit ensina que só de você estar aqui, numa bela paisagem, no aeroporto, onde quer que for, que você tire uns minutos e saia do ar só contemplando. Só contemplando. Você já tá nessa frequência também. Aí eu aprendi isso com ele, aprendi o amor incondicional por ele, via ele ali com os passarinhos, com os cachorros do lugar. Então eu saí dessa experiência com a Amit Goswami, sabe, vibrando muito mais no amor. Comecei a ver os animais com um outro olhar totalmente diferente, as plantas, tudo, gente, realmente mudou. Que foi essa frequência de amor do Amit Goswami que eu pedi. Aí, a do italiano, eu aprendi a falar italiano, mas não é? Ah, você pediu a frequência, você não estudou? Lógico que não. Você pede a frequência, por exemplo, falei pra vocês, pedi a frequência do Neville Goddard, ok? Pega o livro do Neville Goddard agora, vai lá, lê, entende? Aí não tem resistência, porque eu tô de acordo com aquilo que eu estou buscando. Dá errado e tudo quando a gente tá aqui, ó, na resistência. Quando eu pedi a primeira vez, eu tava totalmente na resistência. Eu não estudava nada, eu queria uma pílula mágica. E foi de encontro com o muro, foi porrada e bomba. Então, Fê, mas eu tô no momento agora, eu tô desesperado. Gente, eu sei como é. E não importa se é no financeiro, se é no amoroso. É uma ferramenta, gente, para expandir a sua consciência. Não tem como ser lá fora. Ele vai colocar lá as frequências necessárias para você alcançar esse objetivo aqui. Por isso que ele fala, não peça carro, casa, apartamento. Porque na Bíblia não tá? Procurai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É exatamente isso. Porque quando eu comecei, eu não queria o reino dos céus. Eu queria carro, casa, apartamento. Eu precisava de dinheiro. Tava mãe solteira, separada, com 2 filhos pequenos, querendo ir pra Itália. Eu queria dinheiro. E todas as ondas que ele tava mandando ali era totalmente... É óbvio que eu ia entrar nesse processo de catarse. Que, pra quem não sabe, é isso que eu falei, é a resistência. Sabe, eu quero luz, mas deixa eu quietinha aqui na treva, então não vai passar. E esse não passar vai te deixar pior do que antes de pedir a ressonância.
Então, nessa segunda eu aprendi na dor, né, que eu quase desisti, me fez muito mal a primeira. A partir dessa segunda eu aprendi a pedir. Então, você pede amor incondicional, você pede, vai transmutando a sua consciência. Aí eu aprendi, de línguas eu pedi o italiano. Aí o que aconteceu? Eu baixei um aplicativo de italiano e comecei só no aplicativo. Eu não paguei aulas, porque na época eu fui ver aulas de italiano no Brasil, que tinha ali perto de casa, me cobraram tipo absurdo, tipo 5 mil reais, 2, 3 meses ali que era antes de vir. Então não dava. E eu comecei a baixar um aplicativo só no celular. Só que era muito mais fácil. Tanto que, quando eu cheguei na Itália, há 6 anos atrás, eu comecei a falar o italiano. Eu entendi o que eles falavam, né? Pra mim era nítido. Eles falavam, eu conseguia entender. Tinha um pouco de bloqueio ainda pra falar, coisa que em 2 semanas, levando as crianças pra escola, resolvendo tudo, que eu cheguei aqui sozinha com eles, eu fui desbloqueando. Só que aí, um dia me perguntaram, todos aqui falavam no início, nossa, mas você tá aqui há 2 semanas, nunca fez um curso italiano, você fala bem assim? Porque aí eu desembloqueei a falar. Algumas coisas erradas, obviamente, mas eu me comunicava, eu entendia e eu falava, tanto que eu não fiz curso de italiano. O curso foi vivendo e estudando assim. E o que aconteceu? Aí caiu a ficha. Eu pedi a ressonância para falar italiano. Então aqui tá a prova 100% de que a ressonância, ela serve para tudo. Você pode pedir ela para estudar uma língua, você pode pedir ela para estudar a Bíblia, você pode pedir ela para estudar um livro, você pode pedir... Gente, você pode pedir conhecimento. Ah, eu quero conhecimento lá do Leonardo da Vinci, eu quero... Não importa, é atemporal. Tá tudo no universo. Então, você consegue... Ele consegue te pôr essa frequência ali que você pedir. Pedi a frequência de estudar italiano, vim morar na Itália. Foi muito mais fácil, aprendi o italiano assim, autodidata e rápido. Pedi a frequência de um livro, compra esse livro, vai ler esse livro. Então, é assim, gente. Aí você não vai ter cartaz. Porque aí as que eu pedi nessa época foi... Eu queria aprender a falar italiano, eu queria estudar o Neville Goddard, que depois eu escrevi meu livro. Eu pedi a consciência de um escritor. Então, quando eu pedi a consciência de um escritor, eu consegui escrever meu livro muito mais rápido. Meu livro saiu super rápido. Para quem não leu ainda, chama Cocriando Riquezas. Ali eu falo do poder do eu sou, todo esse processo de expansão da consciência. E ensino você a transmutar a sua vida também. Como que eu saí lá do fundo do poço para viver os sonhos que eu queria. E tudo como, gente? Conhecimento. E a porta, a primeira, foi a ressonância harmônica do Hélio Couto. Não desista se você tá ali no comecinho igual eu tive, porque deu uma cartaz tão grande em mim que eu contei pra vocês. Eu já tinha superado o suicídio, eu queria morrer de novo, porque não entrava as frequências, a minha vida piorou na primeira ressonância. Tive a chance de assistir a palestra dele ali, de falar com ele pessoalmente, que foi um presente de Deus, e entender que eu precisaria, que é esse conhecimento que eu tô dando aqui agora, mastigadinho pra vocês. Peça de acordo com aquilo que você pode suportar. Não enche ali, sabe, o carrinho do supermercado correndo. Peça só poucas coisas. O seu objetivo é aqui, né? Aonde você quer estar daqui 1 ano? Fê, daqui 1 ano, sabe, eu tô nesse processo agora, eu pedi a ressonância. Que língua você quer estar falando? Onde você quer estar morando? Com o que você quer estar trabalhando? Fê, eu quero criar um curso, eu quero escrever um livro, eu quero abrir uma padaria. Esse é o nosso objetivo daqui 1 ano. Tá, quais as ferramentas que você precisa para chegar lá? Não pegue todas as ferramentas na primeira ressonância. A primeira, você pega tudo que não vai bater com resistência. Porque, ó, se você sabe onde você quer chegar aqui, você já deu um passo aí que muitos não sabem. Então, eu já tenho um objetivo aqui. Eu quero chegar lá, tá? Então, você vai pegando essas ferramentas de acordo com o que você precisa para os degrauzinhos. Então, primeiro degrau, harmonização. Sabe, se harmoniza, expande sua consciência, busque conhecimentos que vão te ajudando, amor incondicional, paciência, sabedoria. Começa aqui. Na outra ressonância, e é importante estudar todo o caminho da palestra dele que eu falei para vocês, e mais livros de autoconhecimento, espiritualidade, tudo, todo o processo. Aí, Fê, passou os 3 meses, você já vai se sentir melhor. Se não teve aquela cartaz, se não tava entupido o canal, sabe, vai ter
menos resistência. Aí você começa a pedir. Tá, Fê, agora eu quero o arquétipo da águia. Não peça no primeiro, mas na segunda, se você for estudar agora, Fê, nem pedi a ressonância ainda, mas tô estudando sobre o arquétipo da águia, tá? Lembra bem do que eu falei. Se você é casado, tá namorando, como tá o seu relacionamento? Tá tudo ok? Pode usar. Fê, não tá tudo ok. Então não usa agora. Porque senão ainda, tudo que você tá passando ainda vai finalizar o relacionamento. Entende? Não, Fê, eu já tô assim, eu quero usar, eu tô preparado e já sou uma pessoa empreendedora, eu trabalho pra mim mesmo. Aí, ok. Se você não tá no casamento bagunçado, se é uma pessoa que tá empreendendo, trabalha pra você mesmo, usa sem medo o melhor arquétipo que existe. Mas é o que eu falei, se você estiver no momento aqui, é também o pior arquétipo que existe. Então, as frequências da ressonância, gente, elas são assim, de autoajuda. Ela é como se você quer chegar aqui nesse 1 ano, né? Só que esse 1 ano aqui é muito caminho, é muito doloroso, é muita cara na porta. Quando você está expandindo sua consciência e pede a ressonância com as ferramentas certas para cada degrau, é assim, ó, você vai chegar aqui, mas não vai parecer que foi 1 ano. De bagagem, parece que você chegou aqui com 30 anos. Se você vivesse 30 anos ali, você não ia ter acumulado tudo isso que você acumulou em 1 ano. Por quê? Porque não é só você aqui, você tá pegando as frequências ali, você tá pedindo aquelas ondas, entende? Então, pensa que você vai chegar aqui muito mais forte do que 1 ano sozinho. É boa, funciona. Eu só quis, assim, achei que eu tinha que trazer para vocês a importância de saiba só o que você tá pedindo do início. Porque funciona, porque é forte, porque no momento, assim, do início pode ser que vocês não estejam preparados. Então, vai com calma. Aí, de 3 em 3 meses, vão trocando as frequências. Fiz muita, gente. A minha última agora, eu tô na, acho que 19, 20 onda. Então, desde essa época, eu sempre pedi, sempre tô ali trocando as minhas frequências. Eu acho que ajuda muito. E aí, a pessoa fala, ah, não, Fê, mas eu fiz 1 ano, tudo. E impossível falar que a vida não mudou. Impossível, assim, só se você ficou igual eu lá naquele 1 mês lá, batendo, não. Se você fizer do jeito que eu tô falando, a vida muda, é o que eu falei, você vai acarretar muito mais consciência de tudo. Depois você vai trocando as ondas, tudo, e vai se preparando. Por exemplo, Fê, eu fiz o pedido lá do arquétipo do empreendedor. Só que aí você não vai poder ficar ali trabalhando de CLT. Você já tem que ter essa mente de empreendedor, começar a buscar livros de empreendedor, começar a pesquisar como empreender, entende? Aí vai entrando. Agora, se eu peço um arquétipo do empreendedor, mas estou todo dia ali na CLT, vai te dando uma coisa, vai te dando uma cartaz que quer dizer, o empreendedor tá aqui, eu preciso entrar, como que a gente faz? Então, eu espero que eu tenha explicado assim de maneira clara para vocês. Se vocês quiserem mais vídeo, como eu falei, sou a fã número 1, assim, acredito, funciona. Vai pro canal do professor Hélio Couto, tudo. Eu não tô falando aqui sobre a ferramenta, eu tô falando sobre, mas tudo o professor Hélio Couto que faz, eu tô contando a minha experiência. Porque a minha experiência com o Ho'oponopono, com tudo que eu faço que funciona, eu divido aqui com vocês, que não adianta nada a pessoa expandir e não compartilhar. Então, para você que está iniciando agora, vai lá, pede a sua sim. Não faça como eu, querer atropelar. Não vou estudar, eu preciso... Estuda, coloca o vídeo, porque ele fala devagar ali no caminho da palestra e eu sou muito imperativa. Então, todos os vídeos que eu vou estudar, eu coloco no 2 vezes lá, 2 mais, né? E aí fica mais rápido, se para você funcionar. Você coloca um fone no ouvido e vai dirigir, trabalhar, fazer as coisas que você tiver que fazer. E depois me conta a experiência que você teve. Assim, se tiver alguém que discorda, assim, você vai chegar num ano de muito mais com a sua consciência expandida, assim. Fê, por que até hoje você pede se muita gente para? Então, aí vai de cada um. Como eu disse pra vocês, é muito mais fácil quando você tem as frequências da ressonância, que aí você começa a direcionar para aquilo que você precisa no momento. Por exemplo, que eu falei, põe o objetivo de 1 ano, vai pegando as ferramentas pequenininhas. Por exemplo, se eu quero ir morar nos Estados Unidos, eu preciso aprender inglês. Eu peço a frequência de quem já sabe falar inglês. Então, vai ficando muito mais fácil. Vai vendo o que você precisa de ferramenta e aí você pede para colocar. Bom,
Eu acho que era isso, eu falei, mas se quiserem eu gravo outro vídeo explicando melhor para vocês, só escrever aqui embaixo. E para você que é novo aqui no meu canal, ficou comigo até o final, meu intuito aqui é compartilhar com vocês todos esses conhecimentos, expansão da consciência. Então, faça parte aqui da família, dá um like, se inscreve e começa a me seguir aqui também. E aqui você tem direito, escreve embaixo o que você acha, o que você quer que eu grave, qual a sua dúvida, em qual ferramenta, tá bom? Amo todos vocês.